Boa noite, a paz do Senhor, amém. Que bom estar aqui junto com você nesse momento tão precioso, que é a reunião dos santos, a igreja reunida, a igreja de Cristo reunida para adorar, para louvar o santo nome do Senhor, para meditar na palavra, né? Aguce a sua expectativa quanto ao que Deus deseja fazer e falar nesta noite, amém? Antes de nós começarmos, eu quero dar dois avisos. O primeiro é que nós estamos chegando aí na Páscoa e nós vamos ter aí 2 finais de semana especiais, né? Domingo que vem é o domingo de Páscoa e nós vamos ter o domingo da ceia do Senhor. Nós vamos ter um culto especial, né? Celebrando a ceia juntos. E no dia 12, ou seja, no outro final de semana, nós vamos ter um especial de Páscoa. Então, você já está convidado, traga um vizinho, um amigo, um parente para participar desse dia, desse domingo especial, e vai ser uma grande bênção. Está sendo preparado com muito carinho, com muita excelência, e eu sei que vai ser uma grande bênção para quem estiver aqui participando e recebendo aquilo que Deus já preparou para esse dia. Então não deixe de estar presente nesses dias, amém? O outro aviso é que do dia 23 ao dia 26 de abril, né, lá no finalzinho do mês, nós vamos ter a nossa terceira conferência Desperta. E nós vamos ter aqui alguns preletores, que são pastores, irmãos nossos, pastor Fernando Mardegan e a sua esposa, a pastora Márcia Mardegan, são pastores da igreja metodista de Corbélia, são bênçãos, amigos, pastores abençoados, são escritores de livros. Nós temos os livros deles aqui na nossa livraria. Muitos aqui da igreja já compraram o devocional do pastor Fernando Mardegan, Família 659. Eu creio que a maioria conhece, né, a live que o pastor faz toda manhã, às 6h59 da manhã. Eu já participei dessa live por 2 vezes. Então é um pastor que é muito usado por Deus, e ele vai com a sua esposa, e eles estarão aqui abençoando esta conferência. Estará também aqui conosco o casal, pastor Samuel Gomes e a sua esposa Meris Gomes. Eles são pastores da INA Cascavel, Igreja Nova Aliança, né? A gente canta várias canções aqui do Drops. O Drops é da INA Londrina, e é a mesma igreja, só que a INA Cascavel. Há 20 anos eles estão, inclusive comemoraram recentemente 20 anos, e eles estarão aqui conosco também, como um dos preletores. A pastora Meris já esteve ministrando aqui para as mulheres. O pastor Samuel ainda não esteve ministrando, acompanhou ela, esteve conosco, mas ainda não teve a oportunidade de estar ministrando, e será a primeira vez. E no sábado nós teremos a presença do Vertical Music, que é o pessoal, nossos irmãos aqui da Água Viva de São Miguel. Eles têm música nova, já lançaram, e eles vão estar aqui também divulgando aí um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre eles, e vai estar abençoando a nossa conferência aqui, dia 23 a 26. Lá no hall, você já deve ter visto quando você entrou, tem um totem. Ali no totem tem um QR Code para você escanear aquele QR Code. Aponte a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para um aplicativo para você fazer a sua inscrição da conferência. Você vai precisar fazer um cadastro bem rapidinho, é bem simples, tá bom? Mas faça isso e já garanta a sua inscrição ali para esse tempo tão especial. Irmãos, eu reforço sempre que uma conferência, nós temos isso no nosso coração, somos intencionais em relação a isso. Nós não buscamos movimento, nós não queremos fazer apenas um evento, nós queremos fazer algo que abençoe a igreja. Essa conferência, o propósito dessa conferência é abençoar a igreja, trazer crescimento para a igreja, edificar a igreja, dentro daquilo que nós estamos caminhando e buscando, e daquilo que Deus tem derramado sobre a sua igreja, é que nós procuramos caminhar e trilhar o caminho. Então essa conferência, ela vem para isso, né? E o tema da conferência desse ano é o mesmo tema do ano: apenas tua presença, amém? Então nós vamos ter cantina aqui todos os dias, vai ser um tempo muito especial, e eu espero você aqui, que você faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que vai ser serão grandes dias aqui para todos nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó,
capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Nós estamos numa série nesse mês, falando sobre o preço do zelo pela presença. Nós vimos no primeiro, falamos sobre a cova dos leões. Daniel pagou um preço para manter-se na presença de Deus. Nós vimos sobre a fornalha, falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também pagaram um preço para manter-se na presença do Senhor. Nós vimos, domingo passado, a pastora Silvana trouxe uma pregação tão profunda, para mim foi muito edificante. Ela falou sobre a prisão, baseado na história de José. Porque ele não negociou a sua integridade e a sua convicção no Senhor, ele acabou sendo preso. Isso foi um preço para que ele se mantivesse na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os fracassos. Nós vamos ver que os fracassos, ou nos fracassos, nós seremos testados. A nossa fé será testada, a nossa convicção será medida. Então eu quero começar a leitura em Jó capítulo 2, do verso 6 até o 10. Diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Feche os seus olhos mais um instante. Senhor, nós estamos debaixo da sua presença e da sua glória. Nós sentimos o Teu Espírito Santo neste lugar. Então nós pedimos que Ele ministre ao coração da Tua igreja, ao coração de cada um. Nós não queremos simplesmente estar diante de uma explanação, de uma palestra. Nós queremos estar expostos à Tua palavra. A Tua palavra que é penetrante, ela vai fundo na nossa alma. E que esta ação provoque transformações nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Se você tiver como anotar, não perca a oportunidade de fazer isso, para que você registre na sua memória aquilo que Deus vai falar nesta noite. Jó, um homem acima da média, só para você entender o contexto em que esses versículos aqui que foram lidos foram escritos. Jó, um homem muito rico, muito próspero, mas ele também era muito íntegro, reto, justo, se apartava do mal, temia Deus, não tinha ninguém igual a ele. Palavras do próprio Deus, reconhecimento da parte do próprio Deus. Mas um dia Deus permite que Satanás tocasse em sua vida, e é o primeiro verso que nós lemos. Pois bem, Deus está falando para Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Irmãos, isso aqui traz muita crise para nós, ou pelo menos para muitos cristãos românticos, que acham que uma vida com Deus é uma vida isenta de problemas ou de fracassos. E sempre que você ouvir a palavra fracasso aqui, você entenda que essa palavra, ela está sendo colocada entre aspas. Fracasso entre aspas. Porque aos olhos de Deus, aquilo que nós entendemos como fracasso, na verdade é uma construção. Nós entendemos como fracasso, nós entendemos como prejuízo definitivo. E claro que todo fracasso, ainda que momentâneo, sempre traz um prejuízo. Jó teve prejuízos terríveis. Jó perdeu tudo o que ele tinha, as suas riquezas, os seus bens, os seus filhos, a sua casa, os seus rebanhos. A mulher dele chega para ele: abandona esse seu Deus e morra. Jó estava
acometido de uma doença que naquela época fazia com que as pessoas fossem excluídas do convívio da sociedade. O leproso na antiguidade era excluído. O leproso não era convidado para o convívio social entre pessoas de uma forma geral. O leproso, ele vivia junto com outros leprosos. Havia uma rua, um bairro, uma cidade só para os leprosos, porque eles não podiam conviver com pessoas que não eram leprosas. Eles eram considerados impuros. Em Jó, aquele cara rico, próspero, acima da média, de repente, do dia para a noite, ele está lá, deitado na sarjeta, ou sentado na sarjeta, e ele está se coçando com um caco, um pedaço de telha, de louça. Ele raspava a sua pele, tamanha era a sua agonia. A lepra é uma doença de pele. Hoje a hanseníase, que é a lepra, tem cura, é facilmente curado, mas naquela época não sabia que tinha cura. E todo mundo que olhava um leproso, aquelas feridas no seu corpo todo, ele era excluído, porque ninguém queria ser contaminado por aquela doença. Então Jó estava nessa situação naquele momento. Do dia para a noite, não literalmente, mas do dia para a noite, ele estava no pó, no chão, na cinza, no fundo do poço. Jó fracassou, entre aspas. E eu quero falar com você sobre aspectos desse fracasso. E o primeiro deles é que o fracasso, entre aspas, o fracasso é necessário. Eu não estou pregando um evangelho do caos, mas você vai entender no decorrer dessa palavra desta noite. É preciso enxergar que os fracassos não são um ato definitivo na nossa vida. Irmãos, todos nós já fracassamos em algum aspecto, sim ou não? Todos nós. Um negócio errado, uma decisão errada, uma escolha errada, alguma palavra dita errada, no tempo errado, do jeito errado, enfim, nós fracassamos em vários níveis, em várias proporções. Tem vários empreendedores aqui na nossa plateia, e o fracasso faz parte de um empreendedor, ou do empreendedorismo. E ele se torna necessário para quem empreende, porque o fracasso, ele traz resiliência, ele traz uma visão de inovação, ele traz resistência, ele traz maturidade, ele traz aprendizado. Ou seja, você que é empreendedor, você que também não é empreendedor, mas você já passou por um fracasso qualquer na sua vida, é certeza que ao olhar para trás, você já não se enxerga mais como você era antes. Hoje a visão é outra. Hoje você lida com problemas em um outro nível. Você já não enfrenta mais os problemas como você enfrentava lá atrás. Por quê? Você amadureceu, você aprendeu, você se tornou alguém resiliente, você adquiriu uma visão inovadora, porque diante dos fracassos, diante das falências, a gente se obriga a inovar para que a gente saia daquela condição. O que eu posso fazer de novo, de diferente, que eu não estou fazendo, para que eu não repita esse erro, para que eu não fracasse novamente. Então o fracasso, ele tem a sua importância, ele tem a sua relevância na vida do ser humano. Sem o fracasso, esses elementos que eu acabei de descrever aqui, eles não são despertados com a mesma energia e intensidade na nossa vida. Então o fracasso, ele é o combustível, o fracasso, ele é o pontapé, ele nos tira do lugar, ele nos faz enxergar aquilo que diante de uma situação confortável nós não conseguimos. Olha só, com Deus funciona do mesmo jeito. Se nós não enfrentamos alguns fracassos na vida com Deus, essa vida com Deus vai sendo levada com desleixo e falta de zelo. A gente vai levando de qualquer jeito. A gente acha que está tudo bem. Então o fracasso, ele se torna um termômetro. O fracasso, ele se torna um filtro. O fracasso, ele se torna um contraste. Ele estabelece um divisor de águas. Olha, você, até aqui você estava sendo assim e agindo dessa forma,
mas a partir de agora você pode melhorar, você pode aperfeiçoar. João capítulo 15, do 1 até o 5 diz, Jesus está falando essas palavras: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Ele está fazendo uma menção a Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é um agricultor. Então Jesus estava dizendo assim, ó, se todo ramo que não está ligado em mim, a videira, não der fruto, o pai, o agricultor, ele vai cortar. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Outra crise. Espera lá, Deus, eu estou dando fruto. É a mesma visão de Jó. Deus, eu sou reto, eu sou íntegro, eu me aparto do mal, eu temo a Deus, eu sou justo. Por que o Senhor está me podando? É a mesma pergunta que nós fazemos. Senhor, eu vou na igreja, eu sou frequentador assíduo dos cultos, eu não falto uma célula, eu estou sempre lá, eu não deixo de praticar os meus fundamentos cristãos, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu sempre procuro estar em contato com a sua presença, com a sua voz, com a sua palavra. Como assim ser podado? Como assim? Às vezes nós seremos podados por Deus. A poda é o que nós muitas vezes olhamos como sendo fracasso. E toda poda é extremamente desconfortável. Foi assim com Jó. E Jó experimentou isso num nível absurdo, perdendo tudo que ele tinha: família, bens, posses, enfim, reputação. Você imagina Jó ele vira assunto das rodas de conversa. O Jó, que era acima da média, agora ele virou assunto da roda de amigos. Você está vendo Jó? Rapaz, você viu aquele cara lá, crente demais. Deus abençoava aquele homem poderosamente. Olha que riqueza que ele tinha, família perfeita, linda. E olha só agora que ele está lá. Eu passei lá na esquina esses dias lá, ele estava lá sentado no chão, estava coçando o corpo com um caco de telha. Que fase, né? Que decadência, que fracasso. Como é que pode, né? Alguém que está na igreja viver uma situação dessa? Quantas vezes talvez você já não fez a mesma pergunta para você, em relação a um fracasso que você enfrentou? Ou talvez você está falando isso hoje. Você está num fracasso hoje momentâneo e você está fazendo a mesma pergunta: Deus, como assim? Por quê? Mas o problema, irmãos, é que nós não conseguimos mensurar o que é que se esconde por detrás de um fracasso. Nós não conseguimos entender. Nós temos uma visão ainda, infelizmente, de um evangelho triunfalista. O pastor Alex outro dia pregou aqui e falou sobre o evangelho Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Quem é mais antigo? Só quem é mais antigo vai saber dessa expressão. Não, os problemas não acabaram. O que acabou, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é que acabaram as derrotas. E o que começou a partir desse momento
é que no meio desses problemas todos, dessas aflições todas, desses fracassos todos, a gente vai descobrindo um Deus que está acima de qualquer circunstância. Nós vamos encontrando, nós vamos descobrindo um Deus que nós não conhecíamos. E a gente acha que a gente já conhece tudo de Deus. A gente já é crente antigo. A gente já tem uma experiência vasta. Eu frequento a igreja, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou líder, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente acha que a gente já domina até Deus, que a gente já controla até Deus. Então Deus, ele vem e poda. E essa poda, ela carrega um ato de amor extremo. Porque quando Jesus está falando que o pai, o agricultor, ele vem podar aquele que frutifica, ele está dizendo: eu quero que você dê mais frutos ainda. Eu quero ver você vivendo um nível de abundância maior ainda. Olha só, ele disse aqui, ó, no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então ele está dizendo: se você permanecer em mim e eu em você, e aqui está implícito que nós seremos podados nessa relação. Esse encontro nosso com a videira, com Cristo, eu nele e ele em mim, está implícito, já está fazendo parte do pacote. Eu serei podado, você será podado. Então nós precisamos estar prontos. Ser podado por Cristo é ser tratado para dar mais frutos, para avançar um outro nível, uma outra fase. Se Ele está fazendo isso conosco, é sinal que Ele ainda deseja investir em nós. Ele ainda está preocupado conosco. Ele ainda deseja me ver crescer, avançar, melhorar, aperfeiçoar. Ou seja, Ele olha para mim, Ele olha para nós, e Ele está com aquele amor tão além da nossa capacidade de compreensão. Ele está dizendo: eu quero ver você, o Wellington e cada um aqui melhor do que está agora. Então eu vou dar uma podadinha. Eu vou dar uma podadinha. E aí quem é da agricultura sabe, você que cuida do seu jardim, da sua horta, quando você dá uma podadinha, você vai lá no seu canteirinho, lá no fundo do seu quintal, onde você tem plantado a cebolinha, a salsinha, e você pega a cebolinha e você corta, e você congela, né, para congelar, para fazer o tempero lá. Mas dali a pouco, depois daquela poda, daqui a pouco aquela cebolinha ela está brotando de novo. Ela está frutificando de novo, e ela está vindo mais viçosa de novo. Esteja pronto para ser podado. É necessário. Aquilo que nós julgamos como fracasso, na verdade é a poda. Então esse fracasso, entre aspas, essa poda é necessária. Amém? O pior seria se o Senhor olhasse para mim e para você e falasse assim: eu não tenho mais interesse em investir em você, como ele fez com o rei Saul. Saul, ele não se preocupou em permanecer debaixo desse cuidar de Deus, desse forjar de Deus. Ele desobedeceu, ele não era alguém capaz de obedecer integralmente, como Jó era íntegro. Saul não era íntegro, Saul era parcial. Ele obedecia parcialmente, ele fazia do jeito dele, ele obedecia apenas em partes, naquilo que era conveniente. Ele adaptava as ordens do Senhor. Então Deus falou para ele: eu vou colocar alguém no seu lugar. Eu não vou podar você mais, eu vou cortar você fora. Isso é a parte terrível. A parte de ser podado é maravilhoso, porque nós ainda estamos debaixo do olhar do Senhor. Nós estamos sendo alcançados pelo cuidado do Senhor. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, e Ele está querendo nos tornar pessoas melhores. Mas melhores, cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Segundo ponto, no meio desses fracassos, é importante que nós permaneçamos fiéis.
Gênesis 39, 19 e 20. É o texto que a pastora Silvana pregou aqui domingo passado, sobre a prisão. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José estava preso porque ele se manteve íntegro. Então ele está lá, preso. José não negociou a sua convicção em Deus. E porque ele não se dobrou às propostas da mulher do seu patrão, ele foi preso. Porque a mulher do patrão inventou uma história diferente da que realmente havia acontecido. E ali na prisão, José, ele precisou se adaptar àquela nova rotina. Ele acordava todo dia, ele tomava, sei lá se tinha refeição, devia ter refeição, tomava o café da manhã lá na prisão, ele fazia o risquinho para marcar mais um dia na parede, e ele não tinha mais nada o que fazer ali dentro, senão esperar. Talvez alguém olhando de fora, isso não aconteceu, mas alguém olhando de fora, vendo José, poderia falar: tá vendo, José? Olha aí, ó, aonde você foi parar, só porque você se manteve aí fiel a esse seu Deus. A mulher de Jó chegou para Jó e falou assim: abandona esse teu Deus e morra. A mulher de Jó está dizendo assim: aceita o fim, joga a toalha, reconhece que acabou para você, reconhece que o teu Deus esqueceu de você. Meu irmão, nos nossos dias de fracasso, nós vamos encontrar pessoas assim pelo caminho, pessoas que vão chegar nos nossos ouvidos e vão falar assim: abandona esse teu Deus, larga a sua igreja, larga esse negócio de célula, de culto, de ler Bíblia, de oração, de jejum, abandona, não está servindo para nada. Olha isso aí que está acontecendo. Mas por que alguém faz esse? Também foi prejudicada pelo fracasso, entre aspas, que Jó estava passando, porque os filhos eram de Jó e da sua esposa, ou seja, a mulher também perdeu os filhos, a mulher também perdeu os bens, a mulher também do dia para a noite não tinha mais nada à sua disposição, assim como Jó. Ela só não ficou leprosa. E a leitura da mulher de Jó era meramente circunstancial, momentânea. E porque tinha perdido tudo, ela chega para o seu marido e fala: nós perdemos tudo. Então a mulher de Jó está dizendo: se nós perdemos tudo, nós não temos mais nenhum pilar que possa nos sustentar daqui para frente. Terminou, acabou. Abandona o teu Deus, morra, termina aqui, aceita de uma vez o fracasso definitivo sobre a sua vida. Só que Jó, ele permaneceu íntegro. Ele foi fiel naquele pouco que lhe havia restado, assim como ele havia permanecido fiel no muito que ele tinha conquistado. E agora José está num caminho inverso. Ele está no pouco, ele está numa restrição, ele está numa realidade de limitação. Mas José está lá dentro da prisão, injustamente, mas ele está dentro da prisão, e ele está sendo fiel ao Senhor. Como é que nós estamos nos nossos dias maus? Como é que nós reagimos diante dos prejuízos passageiros durante a nossa vida? Ou às vezes não tão passageiros. Qual é a resposta que nós temos dado aos céus diante dos fracassos que nos rondam e que nos esperam durante a nossa caminhada? José não permitiu que esse fracasso momentâneo afetasse a sua fé, de que Deus sabia o que estava fazendo. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, assim como tantos homens da Bíblia, que mantiveram-se fiéis, que esperaram, que souberam ter paciência, que foram constantes nas adversidades, porque ser constante quando tudo vai bem é muito fácil, mas ser constante quando o fracasso bate a porta é difícil. Ser constante quando a empresa faliu é difícil.
Ser constante quando se perde um parente é difícil. Quarta-feira na nossa cela, o Jurandir comentou sobre isso, porque o Jurandir passou por essas duas circunstâncias. O Jurandir faliu, o Jurandir perdeu um filho, mas o Jurandir está aqui. O Jurandir está fiel. Eu gosto de falar do Jurandir, porque a gente olha ele aqui, eles estão aqui na igreja, parece que nunca teve problema. Eu nunca esqueço da cena do Jurandir chorando, me perdoa a expressão, berrando, desesperado, quando ele soube da morte do seu filho mais velho, o Márcio, na porta ali onde é a livraria. Nós viemos todos para a igreja quando soubemos da notícia. Eu chegando da faculdade, vim direto para cá. É um fracasso, mas foi um fracasso passageiro. Hoje quem olha o Jurandir, a família que eles construíram, a família, ele testemunha isso diretamente, sempre ali na célula, daquilo que Deus restituiu na sua vida. Ele ainda tem um filho, Éder. Às vezes eles estão aqui na igreja também, com as netinhas estão aqui. Os negócios prosperaram, a vida melhorou. Deus restituiu. O fracasso foi passageiro, o fracasso foi momentâneo. Eles foram fiéis. Zilma e o Jurandir foram fiéis, ainda são fiéis. É o que nós precisamos ser, fiéis nos dias da adversidade, nos dias do prejuízo, nos dias do fracasso, no dia da falência, no dia das percas significativas. Eu não sei qual é o prejuízo que você está enfrentando nesse dia, qual é o fracasso que você está lidando nesse dia, mas eu preciso dizer para você: permaneça fiel, zele pela presença de Deus nos dias maus. Não abra mão da presença de Deus. Você pode abrir mão de qualquer coisa. Jó não deu ouvido para sua mulher, mas ele não negociou a presença. Ele manteve-se íntegro, ele manteve-se zeloso por essa presença que ele tanto conhecia. Tudo pode estar ruindo à volta, mas a nossa fé não pode ruir junto. A nossa fé só vai ruir junto com as coisas se o nosso coração estiver nelas, nas coisas. A mulher de Jó estava nessa condição. A mulher de Jó, ela fez a leitura de que tinha acabado para eles. O nosso sonho de família acabou. A nossa casa foi destruída. Tudo foi embora. Mas Jó tinha uma outra visão, sem entender o que vinha pela frente, mas os olhos deles estavam no Senhor, e ele estava reconhecendo. Olha só o que ele fala, o que ele é capaz. Você fala como uma insensata: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó está dizendo: como é que eu sou capaz de aceitar apenas o triunfo de Deus, mas não consigo aceitar o fracasso que Ele permite, e foi permitido por Deus? No texto que nós lemos ali, Deus dá a permissão para Satanás tocar na vida de Jó, não na vida literalmente, mas nas coisas que ele tinha. Seja fiel. Precisamos ser fiéis. Nós precisamos manter a fidelidade, porque a fidelidade, ela nos conduzirá a um nível mais próximo do Senhor. A fé coloca os nossos olhos em Deus, e se os nossos olhos estão em Deus, então temos o suficiente. Podemos perder tudo à nossa volta, mas se não perdermos a Deus e a sua presença, nós temos o suficiente para continuar, para prosseguir, para avançar. Quando o fracasso vem, nós somos levados a murmurar, a reclamar e até desistir. Quais são as palavras que saem, que fluem pela nossa boca quando o fracasso está diante de nós? Nós somos levados a louvar a Deus quando tudo está bem. Obrigado, Senhor. Aí a gente olha no extrato bancário, a conta está lá, as contas pagas em dia, está sobrando, estou planejando uma viagem no final do ano. Obrigado, Senhor, eu te amo, Senhor, eu sou fiel a Ti,
Aí Deus ele vem e tira algumas coisas para realmente medir qual é o nível dessa fé que nós muitas vezes professamos. E nós temos a oportunidade de mostrar para os céus que de fato o nosso coração não está nas coisas que se perdem, mas está no Senhor. E eu digo aqui que a infidelidade nos dias maus, ela corrompe o coração. Olha, Asaf, lá no Salmo 73, versículos 13 e 14, diz: certamente, olha o que Asaf, antes da gente ler, Asaf era o cara do templo, era o cara acostumado à presença, era o sacerdote, o levita, era o cara que cuidava do ambiente da presença de Deus, estava acostumado, não era uma novidade para ele a presença de Deus. Mas de repente Asaf entra numa crise. Asaf começa a olhar a prosperidade dos ímpios, ou seja, daqueles que não conheciam a Deus. E ele olhava para para si mesmo, olhava para fora, e ele fazia uma comparação. Pô, os caras estão lá, não vêm na igreja, não servem a Deus, festa todo fim de semana, carrão, casona. Eu olho no Instagram do cara, tá tudo perfeito. Eu quero essa vida para mim. E aí, olha a insanidade que Asaf comete, porque ele começa a perder o seu olhar da presença de Deus e começa a olhar essa prosperidade dos que não conheciam a Deus. Aí ele entra no mérito. Salmo 73, versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha só, Asaf está dizendo que tudo que ele procurou fazer, a sua dedicação ao Senhor, a sua busca pela santidade, tudo isso tinha sido em vão. Por quê? Porque ele não estava tendo o que o outro tinha. Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Por que ele está sendo afligido? Toda manhã sendo castigado? Porque ele estava olhando para fora. Ele parou de olhar para a presença e ele começou a olhar para fora. Ele parou de zelar pela presença, ele estava olhando para fora. E ele fala, depois você lê o Salmo inteiro, 73, quanto mais eu tentava entender, mais confuso eu ficava, até que eu entrei na presença do Senhor e eu pude entender. Asaf teve um lapso. Asaf teve um minuto de bobeira. Ele perdeu o seu olhar da presença do Senhor. A fidelidade nos dias terríveis mantém os nossos olhos no Senhor e na sua vontade. E mesmo não sabendo o que vem pela frente, nós descansamos na vontade de Deus. Eu sei, é dolorido, é desconfortável, é exigente, é confrontador, mas é algo que eu e você temos a oportunidade de desbravar e de desenvolver. Quando as coisas não vão bem, eu preciso me manter fiel. Não tenho o dinheiro que eu esperava na minha conta, Senhor, mas o Senhor continua tendo meu coração. O Senhor continua tendo os meus ouvidos, os meus olhos. O Senhor continua tendo a mim por inteiro. Integridade. Eu não negocio, eu não me entrego parcialmente, eu me entrego totalmente, ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo. Ser fiel. Terceiro ponto: o fracasso nos prepara para a próxima fase. Mateus 25, 21, e ainda linkando com o tema, com o tópico anterior: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quando no meio do fracasso, quando no meio da adversidade, quando no meio da escassez, nós ainda mantemos nosso coração fiel, convicto, ligado na vontade e na voz do Senhor, então o Senhor olha para mim, assim como olhou para José dentro daquela prisão: José, você se manteve fiel. Você se manteve fiel. Você estava aqui injustiçado, mas você se manteve fiel. A mulher do seu patrão caluniou você, inventou uma história contra você, que te trouxe para esse lugar.
mas você se manteve fiel. Jó, você perdeu tudo que você tinha, mas você se manteve fiel. Daniel, você correu risco de vida, chegou a ser jogado numa cova de leões, mas você se manteve fiel. Sadraque, Mesaque, Abdenego, vocês foram jogados na fornalha, mas vocês se mantiveram fiéis. E toda vez que alguém, numa situação de exigência extrema, se mantém fiel, Deus vai lá e coloca esse alguém num outro patamar, num outro nível. É somente nos fracassos que nós podemos perceber o quanto nós estamos prontos ou não para acessar a próxima fase. Quando Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus estava falando para Abraão sair da terra, sair do meio dos parentes. Abraão sai da terra, mas leva parente junto, Ló. Ou seja, Abraão não obedece integralmente, mas lá na frente, quando Deus chega para Abraão: Abraão, eu quero que você leve o seu filho Isaque ao alto do monte, e lá em cima você me ofereça ele em sacrifício. Ali, Abraão obedece integralmente, sem negociar. E quando Abraão está pronto a descer a sua adaga sobre o seu único filho, o filho da promessa, era através de Isaque que a promessa de Deus começaria a ser concretizada. E quando ele está pronto para o último ato, o ato decisivo de obediência a Deus, Deus fala para ele: não precisa mais. É como se Deus dissesse: agora você está pronto para acessar a próxima fase. Agora eu vou levar você para um outro nível. Agora você se manteve fiel nesse nível de exigência. Agora eu vou levar você para um outro patamar. Irmãos, muitas vezes nós queremos crescer, nós queremos prosperar em todos os aspectos. Nós pedimos para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser usado por ti. Ontem nós tivemos um Ativando a Visão, cujo tema foi justamente esse: usa-me. Mas é preciso entender, Deus só vai nos usar, ou só vai nos colocar em um nível de exigência maior, quando Ele encontrar em nós um nível de fidelidade maior. A nossa fidelidade nos condiciona a acessar a próxima fase. E aí, nós muitas vezes estamos evitando sermos desafiados. Porque quando a gente enfrenta um desafio, e todo fracasso é um desafio extremo, e quando nós estamos diante dos nossos fracassos, sendo desafiados a encontrar um caminho, a encontrar uma resposta, a encontrar uma alternativa, uma saída, um fôlego, um respiro, um milagre, a gente foge, porque é desafiador de estar num cenário como esse. Mas aquilo que não nos desafia não nos faz crescer. Não é possível crescer simplesmente sem ser desafiado, sem ser confrontado, sem sentir dores. Todo crescimento traz dor. Se você quer crescer, seja em qual área for, você precisa entender: você vai enfrentar desafios. Eu e você enfrentaremos desafios absurdos. Muitas vezes nós clamamos a Deus: Senhor, me faz um milagre na minha vida. E muitas vezes nós queremos apenas que Deus, num estalar de dedos, provoque uma mudança absoluta no nosso cenário de fracasso. O que é milagre? Milagre basicamente está traduzido na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Quando o céu encontra a terra, quando a realidade do céu afeta a realidade da terra, quando a realidade de Deus afeta a realidade do homem, é o que nós chamamos de milagre. Então, tudo o que Deus faz em nós e sobre nós é um milagre. Às vezes a gente só canaliza o olhar do milagre sobre a cura de uma enfermidade,
um milagre financeiro e material, mas tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza é um milagre. Por quê? É o sobrenatural invadindo a esfera natural. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. José estava naquela prisão, e ele certamente clamava por uma oração parecida com essa: Senhor, faz aqui como é aí. Senhor, manifesta a sua vontade nesse cenário desolador. Me faz ver a sua presença, ouvir a sua voz, sentir a tua glória. Fala comigo. Eu não posso perder a sua presença. Eu posso perder a minha liberdade, mas eu não posso perder a sua presença. Moisés foi um cara que fez uma escolha assim: Senhor, eu não quero sair desse lugar apenas com o teu favor, eu só quero a garantia de que o peso da sua glória, o cabode de Deus, vai estar comigo por onde eu for. Seja desafiado, permita-se ser desafiado para acessar a próxima fase. José não estava esquecido dentro daquela prisão. José não estava esquecido no seu fracasso. Jó não estava esquecido no meio do seu fracasso. Daniel não estava esquecido no meio do seu fracasso. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha, ao olhar humano, um fracasso, não estavam esquecidos lá dentro. Lá dentro daquele fogo apareceu o quarto homem. O rei olhou para aquilo: escuta, nós não lançamos 3, mas eu estou vendo 4. E ele teve a leitura imediata. Eu não lembro a descrição exatamente, mas é como um filho dos deuses, acho que era isso que ele descreve. Ou seja, o rei fez uma leitura clara: eu estou vendo alguém que é divino, eu estou vendo o céu desceu à terra, eu estou vendo a realidade do céu invadindo a terra, não é possível que eu estou contemplando. Então ele manda tirar aqueles 3 homens lá de dentro, e ele reverencia, ele reconhece: Deus está na vida de vocês, porque eles mantiveram-se fiéis nos dias mais terríveis, nos dias mais fracassados das suas vidas, e Deus se manifestou. José não estava esquecido naquela prisão. Você não está esquecido no meio do seu fracasso, no meio da sua prisão, na sua cova de leões, na sua fornalha. Não, Deus ainda está olhando para você e por você, por mim e por nós. Amém? Eu já quero chamar o pessoal do louvor. Em José, Deus já se manifestava lá atrás, quando ele ainda na casa dos seus pais. Ele começou a ter alguns sonhos. E esse sonho justamente foi o que provocou ciúme nos seus irmãos e uma repulsa ali na sua família, né? Escuta, você está pensando que nós vamos nos curvar perante você? E aquilo ficou guardado, não se falou mais nisso. O tempo passou, José passou pelos seus fracassos constantes e seguidos ali por aqueles 13 anos. José estava lá dentro daquela cela, daquela cadeia, mas Deus tinha um plano para José. Um plano que ele começou a revelar lá atrás, através dos seus sonhos. Às vezes um sonho ele vai parecer simples, até sem sentido, mas ele é o início de uma história que Deus está escrevendo na sua vida, nas nossas vidas. E a única forma de nós experimentarmos o desfecho daquilo que Deus planejou é permanecendo fiéis. Porque a fidelidade diz para o Senhor: eu confio em Ti. Está dando tudo errado. Está dando tudo errado. O carro está na oficina, o cabeçote foi para a retífica, a enfermidade veio, a crise bateu na porta, fali, não tem dinheiro, está tudo errado, mas os meus olhos estão em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Deus é fiel, então eu também serei fiel a Ele. Aleluia. José estava sendo forjado por Deus, ele não sabia,
mas ele estava sendo forjado por Deus. Ele está naquele cárcere, ele está naquele lugar onde não tinha provisão, não tinha recurso, tudo era limitado, tudo era escasso, era terrível, era insalubre, é um lugar que ninguém deseja estar, mas José estava lá. Mas ele não estava esquecido por Deus. Deus estava forjando José. Deus estava preparando José para governar o Egito. Mas antes de governar o Egito, José precisava governar as suas emoções, os seus impulsos, os seus desejos. José precisou governar a si mesmo. José teve a oportunidade de, dentro da cadeia, governar aquele ambiente. A Bíblia diz que ele foi colocado ali como um responsável por aqueles presos. Muitas vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu quero fazer, eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero microfone, eu quero visibilidade, eu quero aparecer, eu quero. E às vezes Deus está colocando a gente num caminho para sermos forjados, e sermos tratados, e sermos desenvolvidos, para que estejamos num lugar de visibilidade, mas não para status e glamour, mas para fazer a vontade dEle. José estava sendo preparado, José estava sendo trabalhado. E existem momentos na nossa vida que são os momentos de ruptura. Nós falávamos sobre isso na nossa célula essa semana. Paulo, um homem letrado, entendido, culto, uma autoridade, ele estudou, formado aos pés do grande sábio da época, Gamaliel. Ele tinha uma posição privilegiada, ele se movia, ele trabalhava em nome das grandes autoridades da sua época. Mas um dia ele encontra Jesus, e aí ele fica cego por uns dias, por um período. E essa cegueira momentânea, esse fracasso momentâneo de Paulo, foi o momento da sua ruptura. Foi o momento que tirou ou que interrompeu Paulo de um ciclo e colocou ele em outro ciclo. Então Paulo era o perseguidor, era aquele que matava, aquele que torturava, que prendia os cristãos. E depois dessa ruptura, ele passou a ser perseguido, ele passou a ser torturado, ele foi preso. Essas frustrações que eu e você enfrentamos na nossa vida são as rupturas que marcam o fim de um ciclo e determinam o início de outro. Tudo isso estabelecido por Deus. Um dia José acordou e ele tomou o café da manhã. Ele fez o risquinho de novo lá na parede da prisão. De repente, alguém bateu na porta da cela e disse: José, o faraó quer falar com você. E ele vai, toma um banho, faz a barba, troca a roupa, passa o perfume, dá um trato no visual, e ele vai para a presença de Faraó. E ele nunca mais volta para aquela prisão. Havia acabado o fracasso de José. Um dia alguém vai bater na sua porta. Um dia alguém vai ser enviado até a sua porta. Um dia alguém vai chegar para você e vai falar: acabou o seu fracasso. Você foi fiel, acabou o seu fracasso. Hoje o Senhor te chama para sentar num outro nível, para ocupar um outro nível. Mas presta atenção, porque você foi fiel, porque você não abriu mão, porque você não negociou, porque você suportou os fracassos, porque você suportou as perdas, porque você suportou os prejuízos, porque você suportou as afrontas das pessoas próximas de você, porque você permaneceu firme. Hoje o Senhor chama você para ocupar um outro lugar. No começo da mensagem, nós falamos sobre a história trágica de Jó. Do dia para a noite, Jó perdeu tudo. E agora, do dia para a noite, José sai da prisão e vai sentar no trono
o segundo lugar de maior autoridade do Egito, para governar aquela nação, do dia para a noite. Do dia para a noite, os fracassos farão todo sentido na nossa vida. Do dia para a noite, José olhou para trás e ele entendeu: Senhor, o Senhor estava me preparando para esse dia. José estava lá, sentado naquele trono, governando o Egito. Ele está encarando os seus irmãos que foram comprar comida, e ele está lembrando: Deus, o Senhor sempre esteve no controle, o Senhor nunca perdeu o controle, o Senhor nunca me esqueceu, mesmo naqueles dias terríveis dentro daquela prisão, o Senhor não se esqueceu de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. José pôde orar, fazer essa oração de gratidão. Os fracassos não trazem um decreto conclusivo para mim e para você. Não para quem serve a Deus, não para quem é filho de Deus, porque nele nós somos levados a preservar a presença de Deus, a viver uma vida com Ele mais profunda e mais intensa. Se sabemos que Deus é soberano e que nunca muda, que Ele continua sendo todo poderoso, nós devemos zelar por essa presença, nós devemos honrar essa presença, nós devemos nutrir este ambiente onde nós temos a presença à nossa disposição, preservando a presença dEle, dizendo: não importa o nível da dificuldade que eu estou enfrentando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Efésios 3 versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus não perdeu o controle. Você e eu podemos estar fracassando em algum aspecto, em alguma área, mas Ele, o Senhor, Ele continua sendo Deus. Ele está fazendo algo novo. Ei, você não consegue ver? Isaías fala: eis que estou fazendo algo novo. Você não consegue enxergar? Você não consegue perceber? Eu estou colocando rios no ermo, caminhos no deserto. Eu estou construindo algo onde não existe. Eu estou criando algo no meio do fracasso, no meio do caos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Lá no comecinho nós iniciamos com a história de Jó. Perdeu tudo, até a sua saúde. Só não perdeu a vida porque Deus tinha estabelecido um limite para Satanás. Pode mexer em tudo, mas não toca na vida dele. Jó atravessa um caminho de fracassos sucessivos. No último capítulo do livro de Jó, esses fracassos fazem todo sentido. Jó capítulo 42 versículo 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, quando eu era rico, quando eu tinha os meus filhos, quando eu tinha meus bens, os meus rebanhos incontáveis, quando eu tinha uma reputação. Nesse tempo eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois que eu fracassei em tudo isso, depois que eu perdi tudo isso, agora os meus olhos te veem. Acho que a gente não entendeu ainda, porque quando a gente está fracassando em alguma área, a gente entra em desespero. Pastor, mas não deveria? Não deveríamos.
nós devemos criar um sentimento convicto no nosso íntimo, de olhar para os fracassos que são reais, estão diante de nós, e dizer diante deles, mas não olhando para eles, mas olhando para Deus: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Deus, Ele quer, através de cada um dos fracassos que nós experimentamos durante a nossa vida, elevar a nossa condição, nos levar para mais perto dEle, fazê-lo conhecer, Ele quer fazer-nos que nós o conheçamos mais profundamente, mais intimamente e mais intensamente, como Ele fez com Jó. Depois Jó foi restituído em tudo que ele perdeu, em o dobro de coisas que ele tinha perdido, ele foi restituído. Eu não sei a área que você está fracassando hoje. Ah, Deus, eu não consigo arrumar um namorado. Eu quero ter uma família, eu não consigo arrumar um namorado. Eu não consigo um emprego. Eu não consigo ganhar melhor do que eu ganho, mais do que eu ganho. Eu não consigo ter uma vida com Deus. Eu não consigo ouvir tua voz. Eu não sei qual que é o teu drama, teu dilema, tua crise, teu fracasso nesses dias. Eu me sinto frio, morno, morto. Eu desisti da vida. Domingo passado o Marciano fez uma oração aqui. Deus inquietou ele acerca de uma pessoa que tinha desistido de viver. Até hoje não sabemos se estava aqui, se estava na live. Mas se você está aqui, eu quero dizer para você que o seu fracasso não é definitivo. Deus tem um futuro para você. Deus tem uma esperança para a sua vida, como tem para cada um aqui. Para você que nos acompanha no YouTube, Deus tem uma esperança para você. Deus tem um futuro para você. Durante essa canção, eu quero que você derrame o seu coração perante o Senhor. Que você derrame o seu fracasso. Senhor, eu fracassei aqui, não está dando certo. Eu posso estar perdendo tudo, mas eu não quero perder a sua presença.